E aí, gente, tudo bem? Tô hoje aqui no meio da floresta. A gente pernoitou aqui. Enquanto eu tomo meu café da manhã, aqui uma tapioca, eu lembrei de uma série que eu assisti recentemente na Netflix. E eu quero bater um papo com vocês sobre isso. A série chama Unabomber. Em português, Unabomber, né? Essa série foi bem interessante porque ela trata também desse momento que a gente está aqui. Acho que por isso que me veio a lembrança. Eu vou fazer um apanhado aí da história do pensamento, da filosofia, para a gente chegar nessa série. O Onebomba, essa série, gente, ela trata de um terrorista doméstico americano. Olha as palavras que eu estou usando: terrorista doméstico. O terrorista doméstico é aquele que ataca o próprio país. Então, foi assim que o Ted Kaczynski, que é o Unabomber, foi considerado nos Estados Unidos. O Ted Kaczynski, ele tem doutorado em matemática. O seu QI acho que é de 167. Então, essa numeração significa que ele é superdotado, ele é um gênio. E o Ted Kaczynski, ele teve uma infância bastante difícil, do ponto de vista emocional, infância e adolescência. E depois, na vida adulta, ele se tornou um Unabomber. Olha que interessante como esse pensamento ele é o que está por trás dessa explicação, né? Lendo a história dele, você já vê que as pessoas que escreveram sobre ele dão esse enfoque nessa infância difícil, nessa adolescência, talvez para justificar uma psicopatia, e por isso que ele construía suas bombas e matava pessoas. Ele foi acusado de ter matado 3 pessoas e ferido outras. Eu não lembro exatamente quantas ele feriu, mas ele matou 3 pessoas. Ele foi acusado de matar 3 pessoas. Como era o esquema que o Onebomba fazia? Ele construía bombas, artefatos explosivos e enviava pelos correios americanos, e quando a pessoa abria, o explosivo era detonado e feria ou matava. De onde vem esse nome Onebomber? Ele atacou universidades e um avião. Aí acho que o acrônimo lá de universidade e avião ficou Unabomber. E aí foi por aí que ele foi conhecido. O Onebomba, e por que eu estou falando dele aqui na floresta? Ele construiu uma cabana no meio da floresta, lá em Lincoln, Montana, e viveu por lá durante 20 anos. A cabana dele não tinha energia elétrica, nem água encanada. Ele vivia praticamente da floresta, da natureza, embora seus pais mandassem algum dinheiro para ele, sem saber para que ele usava esse dinheiro. Ele tinha só um irmão mais, acho que mais novo, não lembro exatamente. Nunca casou, nunca teve filhos, era um ermitão aí na floresta. E por que ele construiu esses explosivos? Segundo o pensamento dele, era para sinalizar, fazer uma revolução contra a tecnologia, contra essa industrialização da vida. Como esse pensamento foi sistematizado? Ele escreveu um manifesto, o manifesto do Unabomber, e fez um acordo com o jornal, acho que o Washington Post, se o manifesto dele fosse divulgado, fosse editado pelo jornal, ele pararia de mandar os explosivos pelos correios. Então, em contato com o FBI, eles resolveram publicar esse jornal, esse manifesto, e foi por aí que ele foi pego. Ele foi a operação mais cara da história do FBI. Então, o FBI passou aí durante 20 anos
para prendê-lo. Ele começou as atividades na década de 80 e ele foi preso só acho que em 96. Continua preso até hoje, ainda é vivo. Eu tô falando aqui do Ana Bomber, vendendo a série para vocês e não falei nada de filosofia ainda, né, gente? Eu vou voltar com vocês até século XVI. Vocês lembram que foi como chama, a descoberta do Brasil, a descoberta das Américas. E lá na Europa, a sociedade, os pensadores se encantaram com esse novo mundo. A forma como viviam os habitantes aqui das Américas. E aí Thomas Moros, por volta de 1500 e pouco, não lembro as datas, gente, eu não consigo lembrar. Ele escreveu um livro chamado Utopia. Eu vou dar uma de etimólogo agora, se vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Topos é lugar. Topos vem topia, né? De lugar. E o U é um prefixo de negação. Então seria um não lugar, um lugar inexistente. Então utopia é esse lugar que não existe. Mas é um lugar almejado, é um lugar pelo qual a gente para o qual a gente se dirige. É uma direção. A gente vive em busca dessa utopia. Talvez o vídeo fique muito longo, gente, para essa pressa da internet. Mas mesmo assim eu vou fazer no meu tempo. Espero que vocês apreciem esse discurso todo aí que eu estou fazendo. E se não, também deixa nos comentários que a gente vai melhorando. Então Thomas Moros descreveu uma ilha chamada Utopia, onde as pessoas viviam felizes. Foi o livro mais comunista que eu já li. Então as pessoas se revezavam, faz bastante tempo que eu li esse livro, tá, gente? As pessoas se revezavam nas tarefas da ilha, partilhavam os bens, eram felizes, faziam artes, enfim. Viviam uma vida feliz, sem tantas preocupações, sem tanto adoecimento mental e físico. Então é um livro maravilhoso, um livro lindo, um romance, falando dessa ilha magnífica onde as pessoas viviam felizes. Thomas Moros. E aí depois, eu acho que o Rousseau vem depois, o Rousseau traz uma ideia de que o homem é bom por natureza. Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo, tá? O homem é bom por natureza e a sociedade, a civilização, o corrompe, o torna mal. Pensamento do filósofo lá, né? Então, a partir daí criou-se uma ideia do bom selvagem, dessa pessoa que vivia na selva, nesse ambiente que a gente está. Deixa eu comer minha tapioca, senão vai esfriar. Acho que já esfriou. E que era uma pessoa feliz, que era uma pessoa tranquila, que era uma pessoa boa moralmente, né? E que era uma pessoa primitiva, que vivia em acordo com a natureza, pensando até na ecologia. Então esse pensamento foi se construindo, gente. Essa fumaça quer me derrubar, não quer que vocês me vejam. Então esse pensamento foi se construindo e à medida que a revolução industrial foi acontecendo, as pessoas foram se sentindo pressionadas, foram se sentindo oprimidas pelo avanço das máquinas, da tecnologia. Lembrando que a revolução industrial lá na Inglaterra é de 1700 e pouco, né? Então as pessoas foram desenvolvendo esse pensamento alternativo a esse modo de vida. Que eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui na floresta. Deixa eu diminuir aqui um pouco a fumaça, porque a proximidade aqui da câmera está incomodando. Então é isso. Então, gente, o homem sempre
inconformado com seu modo de vida, pensa novas alternativas. No século XIX, outro americano, o Henry David Thoreau, que é a partir dele que o nosso canal tem esse nome, Conexão Walden, passou 2 anos morando numa cabana que ele mesmo construiu, nas margens do Lago Walden, como uma forma de se rebelar contra a sociedade americana industrial. Thomas Moros, Rousseau, Thoreau. Na década de 70, um também americano, lembrando que os Estados Unidos é a maior potência industrial, né? Então, também um americano, o Skinner, que a turma da psicologia conhece bastante, que não era psicólogo, mas desenvolveu aí uma filosofia da psicologia. Escreve o Walden 2, que é uma sociedade baseada no reforço positivo, primando pelo coletivo, pela liberdade, enfim, por uma vida saudável. E na década de 80, o Ted Kaczynski também se propõe a pensar uma sociedade sem tecnologia, uma sociedade onde os direitos individuais fossem garantidos. Que a ideia dele é a seguinte: quanto mais tecnologia, menos liberdade individual. Por quê? Não é esse celular que está filmando que tira minha liberdade. Mas para eu conseguir esse celular, eu tenho que me sujeitar a um modo de vida que garanta esse processo de industrialização para fazer com que eu possua esse celular. Então, esse modo de vida industrializado tira a minha liberdade enquanto pessoa. E o Ted Kaczynski é revoltado com essa tendência social. Ele escreve seu manifesto e tem aí os seus meios para garantir essa revolução, que segundo ele, por meios pacíficos, isso não seria possível, porque as pessoas não abririam mão desse modo de vida, crentes da ilusão de que isso seria o melhor para a vida delas. Então, ao longo do período, aí nós estamos falando de 500 anos, de Thomas Moros até o 1996, quando ele foi preso, né? Há figuras na humanidade que pensam de modo diferente, que pensam na contramão do que o sistema, do que o progresso, o dito progresso, a civilização tecnológica caminha, né? O Ted Kaczynski também diz que a tecnologia é uma força social muito maior do que o desejo de liberdade, porque ela vem disfarçada. A tecnologia acaba sendo uma força muito maior do que os impulsos, o desejo individual. Por isso precisava quebrar com esse modo de vida, fazer essa revolução aí e voltar para esse modo de vida mais primitivo, mais natural, digamos assim. Não quero entrar no mérito do modo pelo qual ele planejou esse seu pensamento, né, que foi explodindo aí essas pessoas. Mas eu quero trazer um ponto interessante aqui. Há outro documentário também na Netflix, porque esse Unabomber é um romance. Ele conta a história com atores e tal. Tem outro documentário que é Unabomber por ele mesmo, uma coisa assim, que pegam trechos de diários dele, que pegam relatos de pessoas que o conheceram, relatos do próprio irmão, da cunhada, falas do próprio Ted Kaczynski, e fazem uma espécie de análise e o colocam como um louco, como um psicopata. A psicopatia, gente, é uma doença da mente, onde a pessoa não tem remorso, a pessoa não tem culpa, ela seria uma pessoa totalmente egoísta, mataria as pessoas sem nenhuma culpa e sentindo até um certo prazer, uma certa satisfação. E aí eles explicam toda essa infância e adolescência,
de isolamento, de possíveis experimentos pelo qual ele passou lá em Harvard, que dizem que ele foi humilhado durante acho que 2 anos por um professor lá de psicologia, um experimento que diz que talvez era uma ideia da CIA de controlar a mente das pessoas, enfim. Mas essa explicação, gente, interessante. A explicação que se dá para o comportamento do Ted Kaczynski é de colocá-lo no lugar do louco, do psicopata, né? Da pessoa que seria uma ameaça a toda a sociedade. Por que essa ideia, hein, gente? Por que será? Há uma ideia aí por trás, né? Pessoas como Napoleão Bonaparte, dificilmente a gente ouve falar que ele seria um psicopata, um louco, mas é tido como um grande general, um estrategista, né? Quantas pessoas o Napoleão Bonaparte assassinou e mandou assassinar, né? Acho que bem mais de 3. Não quero dizer que o Ted não tem essa psicopatia. Só quero levantar a polêmica desse discurso em torno de colocá-lo no lugar do louco como essa pessoa que é uma ameaça, mas esquecemos do pensamento dele, dessa ideia antitecnológica. Outro exemplo é Alexandre o Grande, lá na antiguidade, lá, né? Quantas pessoas esse cara não destruiu? Países não, que acho que nem país tinha, né? Comunidades, impérios e cidades-estado, enfim. O cara conquistou praticamente todo mundo conhecido, através da força. E nem por isso é tido como louco, né? Tido como um grande conquistador. Quem mais? Vamos pegar o Che Guevara. O Che Guevara aí da turma da esquerda, que também foi um revolucionário armado, que junto com Fidel Castro derrubou o governo lá de Fulgêncio Batista, instalou a Revolução Comunista em Cuba. E eu não vejo muitas análises dizendo que ele era um psicopata. Mas era, segundo o pessoal da esquerda, um humanitário, um idealista, enfim. Então, à medida que o discurso, à medida que a prática condiz com aquela ideologia de quem está explicando, eles dizem de um lado ou de outro. No caso do Ted Kaczynski, colocado no lugar do louco. E ele pegou acho que 4 prisões perpétuas, né? Não sei como é que tem 4 prisões perpétuas. Ele vai morrer, aí ressuscita, vive mais uma vida. Acho que na quarta vez que ele ressuscita ele é liberto. Acho que é isso, né? Não sei, enfim. Não sei como é que a justiça entende essa parte. Então é isso, gente. Era bater esse papinho aí sobre essa série, sobre essa figura aí do século XX, do século 1990 e século XX ainda, né? Do século XX, que é tido como esse terrorista doméstico, mas que pensou. Tem esse manifesto dele, gente, na internet, em PDF, é fácil encontrar. Manifesto do Unabomber. Eu recomendo que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões, né? Ele começa dizendo, a primeira frase é que revolução tecnológica, a tecnologia é uma desgraça, é maléfica para a humanidade, que trouxe prejuízo, né? Então, é uma pessoa que faz a gente repensar alguns conceitos e faz a gente ter mais consciência do processo pelo qual a gente está vivendo. É mais confortável passar a noite aqui do que passar a noite numa cama com molas ensacadas? Não, né? Mas o processo pelo qual se passa para comprar o colchão é diferente do processo pelo qual se passa para conseguir um abrigo desses. Aí fica essa reflexão aí, gente. Espero que vocês tenham curtido, que vocês contra-argumentem aí nos comentários. E que o cara também foi um sobrevivente, né? O cara passou 20 anos aí quase praticamente isolado numa cabana no meio do mato. Então ele, para esses grupos do Facebook que eu participo também, o cara foi um sobrevivencialista, o cara foi um amante da natureza, tá bom? Abraço, obrigado, até o próximo.